Está começando mais um episódio Libertação Animal, com a professora Fátima Marques. José do Patrocínio, abolicionista e protetor dos animais. Matéria publicada em 24 de julho de 2010, no site da revista fórumespírita.net. Vamos ao texto. Um dos vultos mais importantes do século XIX, no Brasil, foi José do Patrocínio, que dedicou sua vida em prol da causa da libertação. Abolicionista, não se conformava em ver seus irmãos de pele sendo tratados como objetos de propriedade, vítimas de violência e humilhação. Daí o seu ardor político, como jornalista, como orador e depois como vereador, atividades estas que desempenhou em prol de seus ideais libertários. Importa dizer que depois de proclamada a libertação dos escravos, Patrocínio ainda escreveu sobre uma cena deprimente que presenciara no Rio de Janeiro, o brutal espancamento de um animal utilizado em serviço de tração, demonstrando com isso que a causa abolicionista é uma questão ética e não deve ter fronteiras. José do Patrocínio assinava uma coluna no jornal A Notícia, sob o pseudônimo de Justino Monteiro. Depois de presenciar uma cena deprimente em que um homem espancava seu animal de carga, Patrocínio decide escrever sobre isso. Foi o seu último artigo, incompleto, publicado no dia 30 de janeiro de 1905. Ele não concluiu o texto porque, vencido pela moléstia, passou a verter sangue e no mesmo dia faleceu. Vale lembrar as últimas linhas escritas pelo patrono da libertação, um texto favorável à causa dos animais escravizados. Abre aspas. Eu tenho pelos animais um respeito egípcio. Penso que eles têm alma. Ainda que rudimentar, e que eles sofrem conscientemente as revoltas contra a injustiça humana. Já vi um burro suspirar como um justo depois de brutalmente esbordoado por um carroceiro que atestara o carro com carga para uma quadriga e queria que o mísero animal o arrancasse do atoleiro. Coube ao escritor Oswaldo Orico interpretar com ímpar maestria o significado daquela página inacabada, cuja mensagem final estava toda ela direcionada em prol dos animais escravizados. Realmente, essas 11 linhas, em que todos os seus contemporâneos assinalaram a sombra de uma imagem que lhe deu a violência criadora de todos os surtos, a piedade, essas 11 linhas escritas em defesa dos animais representam, de fato, o último alento da vida intelectual, o traço de harmonia entre aquele que viveu falando em favor dos humildes e escrevendo em favor dos humildes, veio a morrer. A piedade foi o sinal do seu gênio. O poeta Olavo Bilac, na Academia Brasileira de Letras, também proferiu palavras admiráveis em homenagem à memória de José do Patrocínio. O espírito do Redentor, ao despedir-se da existência, desenvolvia e apurava a sua capacidade de amar. Já não era somente o amor de uma faculdade, já não era somente o amor de uma raça infeliz que lhe enchia o coração, nem o amor somente de todos os homens. Era o amor da vida, amor de tudo quanto vibra e sente, de tudo quanto rasteja e voa, de tudo quanto nasce e morre. Eu tenho pelos animais um respeito egípcio. Creio que eles têm uma alma. Não teria sido em vão, portanto, o seu apelo definitivo em favor da liberdade, porque esse apelo não se dirigia apenas a homens escravizados pelos homens, mas também em favor de animais explorados pelo homem. Dor é dor,
independentemente de quem a sente. José do Patrocínio, como poucos, conseguiu enxergar essa verdade e abraçar uma causa universal. Que a sua lição de vida possa inspirar as novas gerações. Muita paz. Chegamos ao final. Obrigada por nos ouvir. Até o próximo episódio. Animastê.